Eu não consigo ver. Bom, gente, na aula passada eu falei sobre RMN. Hoje, vamos falar um pouco mais das características do RMN, principalmente de hidrogênio. E a partir de agora é fazer exercício. Sim, vou mostrar para vocês como que aparecem os sinais e a gente vai começar a fazer exercício. Só aprende fazendo exercícios e vamos dedicar agora o resto praticamente em RMN. Bom, o espectro de RMN aparece esses picos aqui, ó, de hidrogênio, tá? Ele aparece esses a gente chama de sinais. Então, olha só, esses sinais são eles aparecem de acordo com com que aparecem os hidrogênios numa molécula, tá? Então, olha só, quando eu falo da escala aqui de RMN de hidrogênio, eu estou falando de 0 a 11 ou até 15, 16, dependendo do tipo de molécula. Tá? Aqui no zero, lembra que eu falei da referência? Muitas vezes vai ter um picozinho aqui, ó, que a gente chama de zero, que é a referência com relação ao TMS, que é o tetrametilcilano, que eu falei anteriormente. Tá? Então, cada espectro de hidrogênio vão ter esses sinais aqui. Ó. Esses sinais, eles podem ser únicos, como nesse daqui, ou eles podem ser subdivididos. E essas subdivisões a gente chama de multiplicidade. Tá? Eles acontecem de acordo com a sua vizinhança. Então, vamos pegar aqui. Ó. Essa molécula, ela apresenta esses sinais. Então, a gente tenta interpretar esses sinais. Bom, a primeira coisa que eu vou olhar quando tem uma molécula e eu tenho um espectro, nós vamos fazer de várias formas. O exercício eles mostram o espectro e você tem que descobrir a molécula. É assim que começou a ressonância. Então, olha só. Multiplicidade de sinais. Então, a multiplicidade de sinais, ela acontece com essa regra do N mais 1. Ou seja, um hidrogênio sozinho, digamos que eu estou olhando só esse hidrogênio aqui do OH. O OH é um hidrogênio que não aparece muito, tá? Mas, às vezes, ele troca com deutério e ele desaparece. Mas nessa molécula, né, nesse espectro, ele aparece. Então, olha só, ele está ligado a um átomo eletronegativo. Então, ele pode aparecer em várias partes do espectro. Então, como ele não tem hidrogênio no átomo vizinho, ele vai aparecer um sinal único. Se ele tivesse um hidrogênio, a gente chama que ele vai ter um N mais 1. O hidrogênio do vizinho desses dois hidrogênios aqui. Então, ó, esse vizinho, ele vai ter um sinal mais um, tá? Então, ele vai aparecer, vai desdobrar. Eu vou explicar isso com mais calma depois. Bom, se eu pegar, olha aqui, ó, esses três hidrogênios, eles estão ligados ao mesmo carbono. Então, eles são iguais. Eles são magneticamente iguais e quimicamente iguais. Então, mas principalmente com relação ao campo magnético. Então, como eles estão girando, eles estão ligados ao mesmo carbono, eu não tenho diferenciação entre eles. Então, eles vão aparecer no mesmo sinal, tá? Então, esses três sinais aqui, ele está aparecendo 3, não é porque tem 3 hidrogênios, tá? Ele está aparecendo porque ele é vizinho a esses dois. Então, ele desdobra. E eu vou mostrar para vocês como que funciona isso fazendo os exercícios. Ele é chamado de tripleto, tá? Aí, quando eu pego esses dois outros sinais aqui, ó, eles são iguais também, então eles não são diferentes. Eles estão desdobrando com relação a esses três hidrogênios. A vizinhança magnética desses três hidrogênios faz com que o sinal desses dois desdobre. Só que ele também está vizinho a esses dois, então ele desdobra com relação a esses três e a esses dois.
Não necessariamente esses três são iguais a esses dois. Então, o desdobramento dele pode ser diferente, fazendo com que abra o sinal. Neste caso, ele está até parecendo que é igual. Por isso que ele, ó, imagine que esses dois dariam um sinal. Aí depois ele dá um dupleto, tripleto, quadrupleto, quintupleto, sextupleto, ou sexteto. Tá? Eu vou explicar isso com um pouquinho melhor. Vocês estão me escutando? Está gravando? Tá sim, Zé, tá gravando, tá escutando. Beleza, obrigado. Notem, agora eu pego esses dois sinais aqui, ó, em azul. Eles estão vizinhos a esses dois, tá? Então, a multiplicidade ela acontece só no carbono, nos hidrogênios do carbono vizinho. Ela raramente acontece em carbonos a mais do que a gente chama uma, duas, três ligações. Acontece o acoplamento. A uma, duas, três, quatro ligações já é um acoplamento a longa distância. Às vezes acontece ou em equipamentos mais potentes isso pode ser percebido, tá? Então esses dois estão vizinhos a esse. Então a gente usa o triângulo de Pascal para mostrar essa multiplicidade. Detalhe, notem, quanto mais próximo do elemento eletronegativo, mais deslocado. Então, olha, tirando esse hidrogênio que está ali diretamente ligado, que aí é uma outra propriedade. Mas vamos pegar aqui, ó, os hidrogênios ligados ao carbono, esses estão no carbono alfa ao elemento eletronegativo. Então ele está mais deslocado, tá? Então ele está aqui, ó, em 3,5. Então toda vez que estiver ligado a um oxigênio, o carbono vizinho tiver esses dois hidrogênios, ele vai estar mais deslocado. Chegou no próximo, ele está mais deslocado, mas nem tanto quanto o diretamente ligado ao oxigênio. Existem os pares de elétrons do carbono vizinho, do oxigênio, eles geram uns cones de blindagem que blindam mais retiram mais elétrons desses dois hidrogênios do que do hidrogênio adjacente. Por último, olha, esses três hidrogênios não estão sofrendo praticamente a influência do oxigênio. Então estão perto aqui, ó, um pouco para cima do zero, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. E aqui o oxigênio, o hidrogênio ligado ao oxigênio. Gente, esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ele depende, como ele é um hidrogênio geralmente ácido, e se a gente utilizar, dependendo do solvente, tiver deutério, água deuterada, por exemplo, ele vai trocar. E aí a gente viu que o deutério, ele tem massa igual a 2, então ele não tem o spin ímpar, então ele não aparece, ele vai desaparecer, tá? Então geralmente a gente não usa muito o oxigênio. Bom, multiplicidade. O que seria essa multiplicidade? Seria aqui, ó, por exemplo. Eu não tenho nenhum hidrogênio vizinho. Então, no final é igual a 1. Ele aparece um pico, que é um simpleto. Tá? Se eu tenho um hidrogênio vizinho, eu vou ter um dupleto. Tá? Ou seja, eu vou ter um sinal duplicado para o mesmo hidrogênio. Se eu tiver 2, um tripleto, 3, um quarteto ou quadrupleto, mais certo hoje é quadrupleto, um quinteto, quintupleto, sexteto ou sextupleto ou septeto ou septupleto, se não me engano. Tá? Notem que a intensidade dos sinais ele vai aumentando de acordo com a soma deles. Tá? Nós temos ainda duplos dupletos, duplos tripletos, triplo quartetos, tripletos, quádruplos quatupletos. Então, de acordo com a complexidade da molécula, esses sinais vão ficando mais complicados. E nós temos os multipletos, que é, por exemplo, se esse sinal estiver em cima desse e eu não conseguir identificar qual é a natureza do sinal, eu vou ter um multipleto. Tá? De acordo com os sinais, eu consigo caracterizar toda a molécula e a conectividade desses átomos. Por isso que o espectro de hidrogênio ele
ele é bastante, ele é bastante importante para elucidação estrutural, tá? Bom, isso eu vou descrever um pouco melhor quando a gente começar a fazer os exercícios, tá? A outra coisa, a área de cada sinal é proporcional à quantidade de hidrogênios, tá? Então nós temos uns números que aparecem embaixo aqui, muitas vezes, nos equipamentos mais novos, ou umas linhas assim, ó, aquela cobrinha de integral, que ele, a altura dessa cobrinha de integral em milímetros vai ser proporcional à área do pico. E aí proporcional à quantidade de hidrogênios que tem, sempre comparativamente. Ou seja, se a cobrinha aqui tem 1 centímetro e é de 2 hidrogênios, aqui, por exemplo, aqui seria 1,5 mais ou menos. Tá? Mas isso nós vamos começar a fazer exercícios. Bom, olha só, imagina essa molécula aqui, ó, CH3, CH, Cl2. Cl2 não aparece, vão aparecer só os hidrogênios. Então, olha só, o acoplamento spin-spin acontece porque um campo magnético influencia o spin do outro, tá? Ou seja, deixa eu tentar mostrar essa molécula da seguinte maneira. Eu vou tentar fazer aqui o triângulo de Pascal aqui no ChemDraw. Deixa eu ir para baixo aqui. Então, olha só. Não sei se tem a ferramenta aqui, mas vou fazer o seguinte. Ó, CH3, eu tenho aqui Cl, Cl. Tá? Então, imagina que eu tenho essa molécula. Eu tenho 2 tipos de hidrogênio. Vou fazer uma coisa aqui. Olha só. Eu imagino que o espectro de ressonância dessa molécula é esse daqui. Tá? Então, olha só. Eu tenho na região de 2 ppm, eu tenho. Vou até ampliar um pouco aqui. Eu tenho um sinal. Seria um dupleto e um quadrupleto ou quarteto. Tá? Então, esse seria o espectro de ressonância para essa molécula. Olha só esse hidrogênio aqui. Ele está bem deslocado pela influência dos cloros, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da influência do campo magnético. Por exemplo, esses 3, que são iguais, ele está sofrendo a influência do campo magnético aplicado no hidrogênio vizinho. Tá? Aí, a influência desse sinal faz com que ele desdobre num dupleto. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês a tabela? Ó, eu sempre tenho que considerar o seguinte: hidrogênios vizinhos equivalentes. Tá? Se eu tenho um hidrogênio vizinho, vai ser um dupleto. E o sinal ele tem uma razão de 1 para 1. Tá? Então, olha só, esses 3 hidrogênios, eles são iguais, porque eles estão ligados ao mesmo carbono. Tá? Existem casos que pode ser que não os hidrogênios ligados ao mesmo carbono não sejam iguais, mas isso é um caso especial que eu vou mostrar depois. CH3, final de cadeia, esses 3 hidrogênios são iguais. Então, o campo magnético de um hidrogênio influencia, ó, esses hidrogênios são influenciados por esse. Tá? Aí o que a gente mostra? Assim, ó, seria um sinal único, certo? Vou ampliar um pouquinho mais aqui. Seria um sinal único. Tá? Imagine que esse sinal vai ser eu mostro assim. Como esses 3 hidrogênios estão enxergando esse, eles vão desdobrar da seguinte maneira, num dupleto.
tá? O sinal antes seria um simpleto e eles vão desdobrar. A distância aqui, ó, essa distância é chamada de constante de acoplamento, tá? Esse pico, ó, imagine que o espectro mais ou menos assim. Ó, tá vendo? Lá no espectro eu estou vendo isso, ó, dois sinais, certo? Essa distância é a constante de acoplamento, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Se eu consigo colocar. Ó, gente. Se eu pegar esse sinal aqui, ó, eu estou representando assim, tá? Estou só ampliando ele aqui. Então, se ele fosse um sinal que não tivesse hidrogênio vizinho, ó, esse sinal aqui é do CH3, tá? Esse sinal, ele está desdobrando por conta do... Ele está abrindo por conta da influência do campo magnético vizinho aqui desse hidrogênio. Então, essa distância aqui, ó, ela é o constante de acoplamento. Então, se esses hidrogênios estão vizinhos a esse hidrogênio, a gente chama, assim, está enxergando esse hidrogênio também está enxergando esses três aqui, tá? Então, olha só, como que eu, vamos dizer assim, como que eu simulo isso? Seria da seguinte maneira, ó. Se o CH3 não tivesse sinal nenhum, se esse, agora eu estou falando desse hidrogênio aqui, tá? Esse hidrogênio, se ele fosse sozinho, se ele não enxergasse ninguém, ele seria um pico só. Como ele está enxergando, ele está enxergando três hidrogênios, não está? E esses três hidrogênios são iguais. Então a gente fala assim, ó, que ele está o quê? Acoplando. Ó, acoplou. Deixa eu arrumar aqui. Ó, hidrogênio 1, 2 e 3, que são iguais. Então, esse hidrogênio está enxergando esse, tá? Então ele tem a mesma constante de acoplamento aqui, certo? Só que esse hidrogênio enxerga esse, abriu o sinal. Agora esse hidrogênio enxerga esse com a mesma intensidade. Então ele desdobra. Só que já tinha aberto dois sinais, agora ele abre mais dois sinais. Quando ele abre dois sinais, ele tem o quê? Que esse sinal aqui, ó, ficou somado. E ainda, esse sinal aqui enxerga esse último, o terceiro. Então eu vou ter o quê? O desdobramento novamente do sinal. Então, a gente chama isso de triângulo de Pascal. Ele está, independente de quantas vezes ele está desdobrando, então ele acoplou com o primeiro hidrogênio. A gente coloca aqui o valor disso, é chamado de J, tá? Mas, ó, vou colocar aqui o J, J, hidrogênio, hidrogênio,
Vou colocar aqui um pouquinho menor. Esse J em itálico. Então, esse J, ó, esse J hidrogênio-hidrogênio é entre o hidrogênio. Eu vou chamar aqui hidrogênio A. E eu vou chamar aqui, ó, hidrogênio B. Hidrogênio B. Hidrogênio B. Por quê? Porque os três são iguais. Então, ó, o J, hidrogênio A, hidrogênio B, é o mesmo para cá, é o mesmo para cá. Então, a intensidade é igual. Por isso que esse sinal aqui, ó, fica igual, tá, gente? Esse sinalzinho aqui soma. Aí, o que, que vai acontecer no espectro? O espectro vai ser mais ou menos assim, ó. Vou colocar dessa maneira aqui. Só que a intensidade desses dois aqui vão ser maior, ó, tá? Se eu pegar aqui, ó. Então, ó, se eu pego uma molécula e olho ela, eu já consigo prever, através do triângulo de Pascal, quais vão ser os sinais. Olha o sinal aqui, ó. Ele, se eu pegar esse sinal aqui, ó, deixa eu ampliar só aqui. Olha, ele é um quadrupleto, tá? Então, por quê? Porque eu tenho esse hidrogênio tem 3 hidrogênios vizinhos. Então, toda vez que você vê isso, você vai saber que tem 3 hidrogênios iguais na vizinhança, tá? Aí, quando eu vejo um dupleto, que é esse sinal aqui, duplo, eu vou ter o quê? Eu já sei que tem um hidrogênio vizinho só. Então, essas informações nos ajudam a elucidar. Isso é a multiplicidade de sinais, tá? É, existem os mais diversos tipos de sinais diferentes, dependendo da molécula, tá? Vou voltar aqui, antes de entrar. Bom, para entender um pouco o que é a multiplicidade de sinal, é o quanto abre o sinal, tá? Isso se dá por conta da influência dos spins formados e o conjunto de spins da população de spins a favor e contra o campo, tá? Mas isso também a gente não precisa entrar em detalhes. Então, olha só, como eu falei anteriormente, os hidrogênios que estão vizinhos, de carbonos vizinhos, a 3 ligações, eles acoplam. Os hidrogênios que estão a mais de 3 ligações, eles não acoplam. Mas, de vez em quando, pode ser que sim, dependendo da estrutura. Tá? Então, olha só. Em Hertz, a constante de acoplamento é a distância entre dois sinais adjacentes. Tá? Então, digamos, se eu pegar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, eu vou descobrir que a distância é 5,9 Hz. Essa distância vai ser a mesma no outro sinal. Por que eu mostrei aqui 5,89? Porque o aparelho às vezes dá alguma diferençazinha por conta do ajuste do campo magnético. Mas teoricamente eles são iguais, tá? Então, ó, se esse está acoplando com esse está acoplando com esse, tá? Então eu posso afirmar que esse hidrogênio está vizinho desse. Por que a gente usa isso? A gente usa isso porque numa molécula, quando eu não sei a estrutura, mas eu sei a constante de acoplamento, se a constante de acoplamento é igual, eu sei que um hidrogênio está vizinho do outro. Por exemplo, se fosse 5,9 e fosse 7 aqui, eu sei que esse sinal não tem relação nenhuma com esse. Tá? E o valor de J é independente da operação do equipamento.
Quanto melhor o equipamento, vai ser o mesmo sinal, independente se é um equipamento de 60 MHz ou de 900 MHz, tá? Bom, com relação às integrais, notem essas linhas. Eu vou ampliar aqui, ó. Então, se eu pegar o etanol, a molécula do etanol, e traçar o próprio equipamento dessa linha aqui, ó. Se eu pegar em relação ao tamanho, ó, se eu pegar daqui, ó, do topo dela até a parte de baixo dela, aqui está aproximadamente, sei lá, 2 centímetros. Então, 2 centímetros é relativo, é proporcional a esse daqui, que é 1 centímetro, e esse daqui que é proporcional a 3 centímetros. Tá? Então, 2 centímetros é proporcional a, eu vou falar assim, que é proporcional ao menor sinal. O menor sinal aqui eu tenho que ter pelo menos um hidrogênio, né, gente? Então, eu não tenho meio hidrogênio. Então, eu vou jogar o menor sinal, se o menor sinal 1 centímetro é um hidrogênio, esse daqui tem 2 centímetros, são 2 hidrogênios, e esses são 3 hidrogênios, o que corrobora com a molécula aqui, ó, que são um hidrogênio do H, mais 2 hidrogênios desse sinal, que também corrobora com o deslocamento químico, mais deslocado, ligado ao elemento eletronegativo, o oxigênio, e o terceiro sinal é aqui 3 centímetros, então a integral para 3 centímetros seria o CH3. Da mesma forma, vamos agora pensar na multiplicidade dos sinais, para a gente já colocar isso na cabeça. Esse hidrogênio, ó, não tem, ele está isolado, não tem um heteroátomo isolando ele. Tá? Quando eu tenho um heteroátomo, também não tem acoplamento. Mas esses dois, ó, são iguais e estão acoplando com 3 hidrogênios. Então, se a gente pegar o triângulo de Pascal, ele vai acoplar 1, 2, 3 vezes de maneira igual. Então, ele vai dar o quê? Um quadrupleto. Esses 3 estão enxergando esses 2. Então, eles o quê? Acoplam com um e com o outro. Então, dando um tripleto. Tá? Então, quando a gente pega o triângulo de Pascal, vou pegar aqui, vou até colocar aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos dizer assim, que aconteceu isso. Esses dois sinais aqui acoplaram com um, com o outro e com o outro. Então surgiu esse sinal. Esses 3 aqui, eles acoplaram com um e com o outro. Todos com a mesma constante de acoplamento. Então, se eu pegar e calcular daqui até aqui, do primeiro até o segundo, e do primeiro até o segundo, vão ser constantes iguais, tá? Por conta que o acoplamento desse com esse é igual ao acoplamento desse com esse, tá? Bom, olha só essa molécula. Ela tem o quê? Ela tem hidrogênios, ela tem um plano de simetria, tá? Esse plano de simetria faz com que, note, esses 2 hidrogênios sejam iguais a esses 2. Esses 3 hidrogênios sejam iguais a esses 3 hidrogênios. Só que esse hidrogênio não tem relação com nenhum e esse também não tem relação com nenhum. Então, quando eu olho a integração do sinal, eu tenho o seguinte. Ó, vamos tentar entender essa molécula. Eu tenho um sinal isolado,
eu tenho, ó, que tem, vamos dizer aqui, tem meio centímetro, meio, para 2, para 3 centímetros, tá? Aqui no zero é o tetrametilcilano, que é a referência, tá? Por isso que aparece isso aqui, mas isso aqui não precisa integrar não, porque é a quantidade de TMS que tem na molécula. Então, olha só, eu tenho meio, meio, 2 e 3. Existe meio hidrogênio? Não, então eu multiplico por 2. É, eu multiplico para chegar no primeiro valor inteiro, que é, eu tenho um hidrogênio aqui, 4 hidrogênios aqui e 6 hidrogênios aqui, por conta o quê? Da simetria da molécula. Esses dois hidrogênios, quando eles são iguais a esses dois hidrogênios, olha, se eu pegar pela multiplicidade, pelo deslocamento químico, eles vão ser esses sinais aqui, ó, tá? Eles estão acoplando com esses 3 hidrogênios, tá? E aparentemente estão acoplando com esse hidrogênio também, tá? Isso eu vou discutir depois com vocês. Não. Bom, enfim. Esse hidrogênio está acoplando com esse e esse com esse. Então, por isso que são esses dois. E esse aqui, ó, esse tripleto, está acoplando com esses dois hidrogênios. Tá? Mas note como a integração está aparecendo, está dando proporcionalmente em relação aos hidrogênios. Alguma dúvida até agora, gente? Dúvidas? Por enquanto, não. Bom, vamos pegar aqui as regiões do espectro de hidrogênio, tá? O hidrogênio, gente, se você dominou o hidrogênio, por consequência, o carbono vai ficar mais simples para vocês. Apesar do carbono ser espectros mais simples, tá? Porque o acoplamento do carbono, a gente retira o acoplamento do carbono, tá? Ó, quais são as regiões do espectro? Hidrogênios saturados, sem estar próximo ao oxigênio. Tudo nessa região. Isso complica, às vezes, a interpretação. Por quê? Porque tem uma molécula que tem lá 4 tipos de CH3 ramificada. Então vai aparecer tudo junto aqui, tá, gente? E acaba complicando um pouco essa região. Quando eu tenho ligado ao oxigênio, aí eu começo a vir para essa região de 3 a 4. Por quê? Porque eu tenho elementos eletronegativos retirando não só oxigênio, mas outros elementos eletronegativos que podem retirar. Se eu tenho mais de um, começa a ficar mais deslocado. Hidrogênio ligado a dupla. Então, vai aparecer entre 4,5 e 6. Tá? Que na mesma região vai começar a aparecer os hidrogênios de aromático. Tá? Região de aromático tem características próprias, não vou fazer exercício para isso também. Tá? Mas ele também fica mais deslocado. Aldeídos, hidrogênios ligados diretamente ao aldeído, 8,5, e nessa região vai ter um monte de. Sim, vai ser muito poucos hidrogênios que vão vir nessa região mais deslocada, tá? Se eu pegar o espectro de 0 a 7,5, a grande maioria dos espectros vão ter os hidrogênios nessa região, tá? E tem tabelas para isso, tá, gente? Então, qual que é a diferença entre espectros de hidrogênio e carbono? Enquanto que o espectro de a abundância natural do hidrogênio 1, que só tem um próton, e ele é magnético, ele sofre influência magnética e gera o sinal de ressonância magnética nuclear, o carbono 13 ele é um isótopo que tem 1,1% em relação ao carbono 12. E o carbono 12 é o natural, tá? É o que tem a abundância maior, de 90 e tantos por cento. Então, gente, o carbono 13 vai ser em relação ao hidrogênio 1, eu vou ter sinais muito mais fáceis de hidrogênio do que de carbono, tá? O hidrogênio 1, ele é quantitativo. Por conta
dessa abundância, é muito mais fácil eu ter espectros quantitativos do hidrogênio do que do carbono 13, apesar de existir carbono 13 quantitativo. Mas os experimentos são mais difíceis ainda de serem realizados. Bom, e os hidrogênios, eu consigo ver os sinais do desdobramento. Já o carbono também pode acoplar, mas ele acopla com hidrogênio, então o sinal fica muito mais complicado, tá? Bom, eu vou falar agora aqui sobre RMN em duas dimensões, só para a gente encerrar a parte teórica do ressonância, porque depois nós vamos falar só sobre como fazer os exercícios. Bom, se eu pegar aqui, ó, essa molécula, C4H8, eu tenho esses três sinais, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu poderia ter feito o IDH dela, IDH igual a 1, e uma C dupla O, tá? Eu tenho aqui, ó, olha que interessante nessa molécula. Como eu tenho uma C dupla O e eu não tenho hidrogênio nenhum, a molécula tem dois sistemas de spin. A gente chama de sistema de spin nessa porção da molécula e nessa porção. E uma não está influenciando a outra magneticamente. Então, nessa extremidade da molécula, eu tenho um grupo CH3, não tem? Então, esse CH3, ó, ele está aqui em 2 ppm. Ele retira um pouco de elétrons por isso que desloca um pouco mais tanto esses hidrogênios quanto esses hidrogênios, tá? Então, ó, eu tenho um sinal único aqui, ó, porque eu não tenho nenhum hidrogênio na vizinhança. Então, esse sistema de spin está aqui, ó, em 2 ppm. Eu nem preciso, eu bato o olho na molécula, eu já sei que esse CH3 é relativo a esse CH3 aqui. Agora eu pego esse daqui, ó, esse e esse. Eu posso elucidar a molécula por duas formas. Está mais próximo do grupo retirador de elétrons. Então, eu já posso dizer que é esse quadrupleto aqui. E também, eu já posso falar, ó, como são dois hidrogênios acoplando com 1, 2, 3, é um quadrupleto. Então, eu tenho os dois hidrogênios aqui, acoplam uma vez, dupleto, outra vez, tripleto, outra vez, quadrupleto. Da mesma forma que esse da extremidade aqui, esse CH3, ele está acoplando com esses dois hidrogênios. Então, eu tenho seria ele isolado, um simpleto. Ele acopla uma vez, um dupleto, acopla outra vez, um tripleto. Tá? Então, não tenho dúvida em relação a essa molécula. Entretanto, olha só, se eu pegar o espectro de carbono dela, eu tenho algumas afirmações. Ó, notem que a escala já foi de 0 a 200. Então, eu estou falando dos espectros de carbono. Eu vou falar o seguinte: o único que eu tenho certeza seria este carbono ligado na C dupla O, que é o mais deslocado. Olha como que ele fica diferente dos outros, dos demais. Agora, quem que são esses três aqui? Tá? Eu sei que esse daqui é o mais dessa extremidade. Só que eu não sei esses dois, porque a intensidade deles muda, tá? Porque no espectro de carbono desacoplado, eu não consigo ter quantitativamente saber qual que é qual. Ele está um sinal único. Então, como diferenciar esse desse daqui? Então, no espectro de 2D, eu posso fazer o seguinte, ó, antes de voltar nesse. Fazer o... Só um minuto, gente. 2D dessa maneira. Bom, vamos pegar, fazer a correlação. No espectro de 2D, eu vou ter um espectro mais ou menos assim, tá? Então, fora, ó, eu tenho uma dimensão, duas dimensões. É assim que a gente analisa. Então, olha só, esses três hidrogênios, que são desse sinal, eles vão estar relacionados a eles mesmos, tá?
Então ele tem uma relação, ó, ele mesmo. Ó. Nesse eixo, ele está aqui, ó, é o tripleto e o tripleto. Tá? Então ele tem uma correlação com ele mesmo. Tá? Que seria esse sinal. Se eu passar uma linha, essa linha aqui ó, não me serve para nada. Esses sinais aqui não servem para nada. Tá, gente? O que tiver fora desta linha, ou na parte superior ou na parte inferior, é o que me interessa. E essa parte inferior é igual à parte superior. Tá? Então, olha só. O que eu tenho na parte fora dessa linha, cortando o espectro aqui no meio? Eu tenho este sinal aqui, ó. Esses dois sinais. Esses dois sinais são relativos ao acoplamento. Então, eu sei que esse tripleto, estes sinais de hidrogênio ligado a este carbono estão ligados ao carbono vizinho. Eu não preciso ver constante de acoplamento nem nada. Então eu posso pegar, ó, se é um CH3 aqui é um CH2, eu posso ligar eles dois, tá? Como se fosse assim, tá, gente? Ó, deixa eu vir aqui no ClickDraw. Vou pegar esse sinal aqui. Imagina que eu te dou o espectro. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Faz de conta que eu não sei a molécula, tá, gente? Ó, pela integração, digamos assim, que eu sei que é um CH3, sei que é um CH3, um CH2, tá? A fórmula da minha molécula, deixa eu lembrar aqui, é C4H83678O. Tá? Como é que eu faço o IDH dela? 4N mais 2 seria igual a 10. Como eu tenho deficiência de 2 hidrogênios, o IDH é igual a 1. Então eu tenho uma dupla. IDH igual a 1. Então, se é uma dupla e é com oxigênio, e eu tenho esse sinal isolado, então eu sei que eu tenho uma dupla O. Agora o seguinte, gente, é um quebra-cabeça. Aí, olha, se eu sei que é um CH2 e que está ligado a um CH3, eu vou começar a pegar as porções da molécula. Eu pego esse CH2 e vou juntar. Ó, no espectro de 2D, ele mostrou que esse CH2 está ligado com esse CH3. É isso que o espectro de, duas dimensões fala, ó, que esse está ligado a esse. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, pegar e afirmar que isso está ligado a isso. Tá? Só voltar aqui que é CH2. Tá? Então, eu estou afirmando que esses dois estão ligados. Só que eu não tenho relação nenhuma com o outro CH3. Então, e eu sei que tem uma dupla O. Por quê? Porque meu IDH deu igual a 1 e eu tenho dois sistemas de spin que estão separados, tá? Então eu tenho outro CH3 aqui, ó. Então, gente, não há outra forma de eu não dizer que isso está ligado aqui e que isso está ligado aqui, tá? Então, com essas informações, eu vou montando a molécula. Então, olha, eu tenho porções dela separado, que me dão sinais, e esses sinais, quando começam a se juntar, dão informações para ela. Bom, vou pegar esse espectro aqui. Ó.
tentar fazer aqui no ChemDraw. Ó, tirei tudo lá. Um pouquinho que fica mais. Ó, digamos que eu tenho esse espectro aqui. Eu vou falar em termos, deixa eu só dar uma olhada aqui, em termos da integração. 3, 2, 2. Ó, eu sei que tem 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui e 3 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios aqui. Bom, não sei a constante de acoplamento, mas eu tenho o espectro. Tá? Imagine que nesta linha aqui é ele com ele mesmo. O espectro é o mesmo, aqui e aqui. Então eu não considero essa linha aqui. Tá? Só que eu sei que esses 3 hidrogênios estão ligados a esses 2 aqui, ó, que seria esse sinal aqui, ó, também. Então esse está ligado a esse. Tá? Então olha, se eu tenho CH3 ligado a um CH2, porque são 3 hidrogênios e 2 hidrogênios, eu começo a montar, ó. CH3 ligado ao CH2, tá? Eu nem vi qual que molécula que é lá. E eu tenho esse um hidrogênio. Interessante que ele diz, né? Ele troca com deutério, tá? Bom, mas deixa esse um para depois. Esses dois aqui, ó, eles estão, ele com ele mesmo aqui, e eles estão ligados com esse outro aqui, que é o mesmo aqui, ó, que é esse daqui, ó. Então, eu tenho outro CH2. Então, ó, eu vou colocar aqui, tentar fazer da seguinte maneira, colocar em cores. Deixa eu ver se consigo. Bom, esse azul, esse vermelho, e o outro vou deixar preto mesmo. Então, olha só, esse daqui é o vermelho, certo? Ele está ligado ao preto e ligado, ó, fora dessa linha, ligado ao o azul, tá? Notem, se eu pegar aqui, ó, esse 3, ele é o mesmo aqui, ó. O vermelho é o mesmo aqui, ó. E esse outro é o mesmo aqui, tá? Então, gente, ó, CH3 preto está ligado ao CH2 vermelho, só que o azul também está ligado com o vermelho. É isso que está mostrando. E ainda eu tenho esse sinal aqui, ó. Aí se eu pegar aqui a fórmula, que a minha fórmula é C3H 3, 6, 7, 8. 8. C3H8O. CnH2n é igual a quanto? CnH2n é igual a, ó, CnH2n mais 2. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, não tenho dupla nenhuma. Então, eu tenho esse hidrogênio aqui. Lá no slide mostra o seguinte, que ele é trocável, o espectro aqui, ó, exchanged with D2O. Trocável com D2O. Então ele troca esse hidrogênio. Isso mostra, toda vez que aparecer isso no espectro, que ele
é um hidrogênio de hidroxila, tá? Então eu pego aqui, ó, eu sei que ele é de hidroxila. Então eu tenho C3H8O, e eu sei que esse daqui não está acoplando com ninguém, porque ó, não tem nenhum sinal fora da linha desta linha, e ele é o de um OH, tá? O que mostra aqui no 2D é o seguinte, o 3 ligado ao 2 e esse 2 aqui ligado a esse 2 aqui, vermelho, tá? Bom, deixa eu ver, acho que não tem mais nada. Te dei mais um exemplo aqui, mas depois a gente discute ele. Zé, Oi, eu não entendi como que você colocou aquele O, tipo a hidroxila. tá. É... Digamos assim, eu volta aqui. Eu te dei, ó, a fórmula molecular Uhum. C3H8O, tá? Ah, tá, entendi. Você deu o Ozinho aí. Isso, dei a fórmula molecular dele. Tá. É porque, Geralmente eu tipo vou assim, dar. Só que é o a... seguinte, se eu não der o O e falar que ele troca com deutério, muito provavelmente vai ser um OH, porque é o que mais troca com deutério, tá? entendi. Essa informação do espectro aqui, ó, é porque eu não estou fazendo um exercício, eu estou mais para mostrar, mas ó, o exercício seria isso daqui, ó. Explique as correlações de 2D, digamos, não dei a molécula, mas essa informação aqui, ó, exchanged with D2O, D2O, ok? Bom, gente, eu tenho um outro slide que não vai dar muito tempo aqui, ó. Isso aqui é uma aula também que a gente fala de integração de sinal, deslocamento químico e multiplicidade, tá? Então, olha só, eu vou mostrar esse exemplo rapidamente. O que eu faço primeiro? Quando eu pego isso daqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu sei que é C2H6O, porque eu fiz o massas e me deu esse espectro. O que é essa molécula? Primeira coisa que você faz é integrar os sinais, tá? Se você pegar no caderno de vocês essa linha, daqui até aqui, eu faço assim, eu pego a menor linha, falo que é um hidrogênio, e depois divido o valor das outras por esse. Ó, se aqui for 1 centímetro, eu vou pegar aqui, ó. Digamos que deu 2 centímetros e que deu 3 centímetros. 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 1. Mas às vezes, gente, vai dar assim, ó, aqui deu 0,7, tá? E aqui deu 1,4. Então 1,4 dividido por 0,7 vai dar o quê? 2. E aqui vai dar 2,1 dividido por 0,7 vai dar 3. Então essa molécula, olha, ela tem 3 e 2 para 1, tá? Então ela tem, já deu certo aqui com a forma molecular. Então, gente, o que me chama atenção? Olha, se tem 3 e tem 2, provavelmente é um CH3 e um CH2. E esse daqui, ó, isolado, ainda mais nessa região, tem um oxigênio, só pode ser o OH, tá? Aí eu pego esses dois hidrogênios. Eu vou pegar o espectro de carbono da mesma molécula. Eu tenho dois sinais, certo? Gente, um mais deslocado e o outro menos deslocado. Geralmente, quem é mais deslocado? É o que está ligado ao oxigênio, né? Então, eu posso afirmar que esse daqui é o CH2 ligado ao oxigênio, ou seja, que é esse sinal aqui de CH2 ligado ao oxigênio, tá? Então, gente, tem uma série de exercícios aqui, ó, que eu vou passar para vocês, depois eu vou deslocar, vou
vou discutir com vocês. Alguns eu vou gravar para mostrar, tá? E já vou passar, colocar lá na aula. Eu quero que vocês façam isso, que vai ser a terceira atividade praticamente, tá? E aí vocês façam todos os exercícios. Mas aí, aqui vai começar a surgir dúvidas, e a gente vai começar a discutir as dúvidas e fazer nas próximas aulas, tá? Ok, gente? Então, vou parar de gravar agora aqui para conversar um pouquinho com vocês.